Arrasa, Nubinha! Diria psicóloga. Ok. Então, vamos lá, vamos iniciar. Mais uma vez, né, sejam todos muito bem-vindos, em nome do professor Danilo, gerente da Regional da Grã-Mata Sul, de Gabriela Matias, que é a coordenadora da CEGAF, que o NAIS faz parte, e de toda a equipe do NAIS. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Chá da Tarde. Para quem está chegando agora, né, pela primeira vez, ele acontece todas as quartas-feiras, é um programa semanal, às 16 horas, e sempre a gente vem com um tema diferente. O projeto, ele tem o objetivo de promover um momento de reflexão mesmo, né, pessoal, um momento da gente poder se voltar, né, para o nosso crescimento pessoal, nosso desenvolvimento pessoal. A cada episódio a gente tem, né, um tema diferente. Ao final de cada episódio, né, sai a cartilha. A semana passada não saiu porque houve um probleminha, mas ela hoje sai junto. É disponibilizado em todos os grupos da gerência, né, e quem não faz parte da gerência não tem problema, é só acessar lá o Facebook da Grã-Mata Sul, que tem acesso a todos os nossos conteúdos, inclusive todas as cartilhas, desde a primeira edição, até antes, quando não se era transmitido, né, os chás era só para o pessoal fechado da educação, a gente já tinha as cartilhas, estão todas lá publicadas, né, então, o chá, ele é promovido pela equipe do NAIS, que é composta por mim, que sou psicóloga, por Filó e Esté, que são as duas assistentes sociais, e por Paulo Meira, que é o nosso fono. E o nosso objetivo é de fazer a promoção mesmo da saúde do trabalhador de uma forma geral. Então, vamos lá, o nosso chá de hoje, chá do tema perdão. E aí, para acompanhar, um chazinho de camomila, né, porque para perdoar, a pessoa tem que estar aí num nívelzinho de desenvolvimento, de maturidade um pouco alto, né, então vamos lá falar desse tema, dessa palavrinha pequenininha, mas que dá um trabalho na vida da gente, mas a gente consegue, dá conta. Vamos lá. Tudo que eu disser hoje, né, todas as minhas colocações, elas estão baseadas nas pesquisas da doutora Carmen Beatriz Nelfert, que ela é doutora em psicologia, ela é da Universidade de Ribeirão Preto, e as pesquisas que ela fez envolveu diversos autores que, no decorrer da minha fala, eu vou citando, né, os autores que fazem parte dessa pesquisa que ela trouxe. Dentro da literatura, a gente tem uma discussão em termos da nomenclatura desse termo perdão. Alguns autores usam só o termo perdão, alguns autores falam do perdão interpessoal, né, ou seja, entre as pessoas, e também há alguns autores que falam do auto-perdão ou do intraperdão. Mas uma coisa, independente da nomenclatura, uma coisa que tem que ficar assim, bem clara para a gente, é que sempre eu vou ter que lidar com o perdão, seja para perdoar o outro pelo que ele fez, seja para me perdoar por algo que eu fiz, ou comigo, ou com o outro. Então, o perdão, ele está sempre voltado para essa questão do eu mesmo, né? Eu é que tenho que lidar com esse perdão, sou eu que tenho que oferecer o perdão, sou eu que tenho que presentear o outro com o meu perdão. Quando a gente faz alguma coisa para o outro, né, que a gente percebe que não foi muito legal, talvez seja o perdão mais difícil, é a gente se perdoar por algo que fez, né, ou ao outro ou a si mesmo. Mas nenhum tipo de perdão é assim tão fácil. Mas vamos lá ao conceito, né? Eu acho que tem alguns microfones abertos, pode estar dando interferência, se vocês pudessem fechá-los, seria melhor. Então, vamos ao conceito, né, de perdão. Quando a gente pensa no conceito, quando a gente vai atrás dos conceitos, é que a gente vai entender o quão é complexo esse termo, o quanto é difícil a gente chegar, né, a ter um perdão genuíno, né, um perdão verdadeiro,
em relação ao outro. Né? Por quê? Porque precisa ter, né, um desenvolvimento pessoal, precisa ter realmente uma maturidade para que a gente possa trazer esse perdão à tona. Então, vamos lá para o conceito. Esse conceito eu trago de Robert Enright, que ele é o maior nome que fala sobre o perdão na atualidade. Ele é um psicólogo, se eu não me engano, ele é inglês, e ele fala muito sobre esse tema. Ele traz o conceito, vou ler para a gente não perder nenhuma palavrinha. Perdão é uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, aos julgamentos negativos, aos comportamentos negativos para com a outra pessoa que ofendeu injustamente ou que fez algo inadequado contra você. E mais ainda, ao mesmo tempo que a gente precisa abdicar desse direito do ressentimento, a gente precisa nutrir sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e, possivelmente, de amor em relação ao outro. Veja que conceito complexo. Não é apenas eu não sentir mais a mágoa, não sentir mais o ressentimento da pessoa. É eu passar uma fase adiante e pular para o segundo passo, que é esquecer daquele sentimento ruim, mas nutrir de volta sentimentos de compaixão, de boa vontade, de merecimento em relação a outra pessoa. Né? Então, a gente vai dividir o conceito nessa primeira parte e na segunda parte, para que a gente possa realmente trabalhar por inteiro o conceito do perdão. Quando a gente fala de ressentimento aqui, a gente fala dos sentimentos negativos. A gente fala de sensações desagradáveis, a gente fala de sentimentos desagradáveis de sentir, né, em relação àquela pessoa que errou com a gente, que ofendeu a gente, ou que fez algo que a gente não gostou. Para esse autor, o Enright, ele sempre fala do perdão interpessoal, né? Ou seja, tem que ter essas duas pessoas para que haja o perdão. Quem fala do perdão intrapessoal já é um outro autor, Everest Worthington, bem difícil o nome dele. Ele fala que esse conceito do Enright pode ser, sim, colocado para o auto-perdão. Por quê? Porque a gente tem algumas coisas que nós fazemos, ou com a gente ou com o outro, que a gente realmente entende que não é justo, ou que não deveria ter sido feito daquela forma. Então, o conceito ele pode ser também associado a voltar-se para si mesmo. Então, é totalmente aceitável que a gente tenha sentimentos desagradáveis em relação a gente. Né? É permitido que muitas vezes a gente fique chateado com a gente porque a gente fez determinadas atitudes com outras pessoas que foi contra os nossos valores. Então, essa é não vou dizer a diferença, mas é a sutil diferença entre o intra e o interpessoal. Né? Um tem a ver com a relação com o outro e o intra tem a ver com a relação conosco, né? Desse se perdoar por algo que a gente fez. Para muitos, na maioria das pessoas, esse conceito ele se finda na primeira parte, ou seja, que o perdão ele está voltado para a gente fazer as pazes, né, com a gente ou com o outro. Né? Mas aí, como a gente viu no conceito de Enright, ele vai além disso. Né? Além de fazer as pazes, além de estar bem novamente em relação ao sentimento, a gente precisa nutrir esse outro lado, né? Nutrir sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e possivelmente até mesmo de amor em relação a essa pessoa que nos ofendeu. Como assim, né? Primeiro, por que é imerecido? Né? Se a gente nutre
compaixão, se a gente nutre amor, ou se a gente nutre misericórdia por uma pessoa que nos ofendeu, é um sentimento imerecido, né? Porque a ofensa foi injusta, porque a atitude não foi merecida, porque os sentimentos que foram envolvidos naquele processo, nós não merecemos. Então, se a gente faz as pazes com o sentimento, ou seja, eu abdico do ressentimento, ok, deixa para lá, não vou mais ligar para isso, passou. Mas eu não me volto para essa pessoa para nutrir bons sentimentos novamente a ela, a gente só está fazendo a metade do conceito, e a gente acaba tendo um pseudo-perdão, né? Ou seja, não é o perdão genuíno. Ou seja, perdão é um conceito complexo, né? É um conceito que vai além do esquecer, vai além do fazer as pazes, vai além de, ok, vamos deixar para lá. Né? Ele precisa realmente nutrir esses bons sentimentos em relação à pessoa que nos machucou, que nos feriu. Então, esse conceito, ele demanda da gente muito trabalho, para ele ser realmente dado conta na sua integralidade. Né? Atitude moral e o perdão, né? A primeira frasezinha do conceito é uma atitude moral, ela não é fácil de se conseguir, né? Tem que ter esforço, tem que ter perseverança, tem que ter esse processo para a gente conseguir, não é de um dia para o outro, não é vou dormir assim e acordo de outra forma, não. É um processo que a gente precisa ir ao longo do tempo e dos dias, se rearrumando internamente para a gente ir conseguindo. Outros dois autores eu trago agora, eles são autores brasileiros, inclusive Rodrigo Santana, essa tese, né, dele foi uma tese de mestrado, aspectos conceituais do perdão no campo da psicologia. Ele fez junto com a orientadora dele, que é Renata Lopes, e eles descrevem 4 pontos importantes para o desenvolvimento desse processo do perdão. Como eu disse anteriormente, por ser um conceito complexo, a gente não consegue assim, é um processo. E aí eles trabalharam em cima de 4 pontos, para que a gente possa desenvolver, entender melhor esse processo do perdão. E aí, quais são esses 4 pontos? Primeiro, o perdão pressupõe que a ofensa é injusta. Para que a gente possa perdoar o outro, a gente precisa entender que o que ele fez foi injusto. Se a gente acha que está certo, não tem merecimento do perdão. Né? Então, o primeiro ponto, o primeiro pressuposto é que o perdão tem a ver com essa ofensa injusta. Né? O perdão tem a ver com o fato de que a pessoa que vai ofertar esse perdão foi injustiçada. Ou seja, que a pessoa fez algo que o outro não merecia. E quando a gente fala da gente, quando a gente fala de que nós cometemos alguma coisa que foi injusta, isso vai ficando mais difícil ainda, né? Porque aí eu tenho que conviver comigo com essa injustiça, né? Então, foi contra os meus valores, foi contra os meus princípios, e aí fica um pouquinho mais difícil de ser perdoado. O segundo ponto é que o perdão é uma escolha, é uma disposição interna minha. Eu é que vou escolher se eu vou perdoar ou não, né? No conceito, quando a gente vê a primeira parte dele, abdicar do direito ao ressentimento, né, dos sentimentos ruins, dos sentimentos desagradáveis, é uma escolha minha abdicar disso, é uma escolha minha deixar esse sentimento de lado, né, que vai contra a primeira reação que nós temos, né, porque a princípio eu tenho o direito de ficar chateado, eu tenho o direito de ficar magoado com aquela pessoa que me ofendeu, com aquela pessoa que fez alguma coisa que eu não merecia, né? Mas aí o perdão ele vai além disso. Embora eu reconheça que o outro errou comigo, que ele foi injusto comigo, eu abdico desse direito, ou seja, eu deixo de lado esse sentimento ruim e escolho ir na direção contrária.
eu escolho ir do lado do perdão, eu escolho deixar para trás esse sentimento ruim, né? Então, é uma escolha minha, se eu quero continuar alimentando esse sentimento ruim, ou se eu quero deixar isso para trás. Aí você pode perguntar, é fácil? Não. Mexe com muitas coisas, né? Até porque, como eu falei anteriormente, a primeira coisa que a gente que vem à mente não, eu tenho o direito de estar assim mesmo, né? E nutrir esse sentimento é uma coisa que a gente faz muito, né? Mas que não é legal, a gente vai ver lá na frente. O terceiro ponto, então, o perdão não é uma obrigação, é um direito. Eu não sou obrigado a perdoar, eu tenho o direito de perdoar, né? E é direito de quem? Direito de quem oferece o perdão, direito de quem foi injustiçado, direito que a pessoa pode ter de escolher se vai ou não perdoar, né? Então, a pessoa ofendida na história, ela tem o direito. Eu não sou obrigada a perdoar. É claro que qualquer escolha que se faça de perdoar ou de não perdoar tem as suas consequências positivas ou negativas. E a gente vai ver lá na frente que não é muito legal não perdoar. Mas não é obrigação, é um direito. A partir do momento que eu abro mão desse ressentimento, né, isso é um direito que eu tenho. Quando a gente é injustiçado, quando a gente recebe algo imerecido, a gente habitualmente se agarra a esse sentimento, né, e parece que quando vai amenizando, a gente lembra de novo do que aconteceu, para aquilo ficar bem claro na cabeça da gente, ou seja, essa é a nossa tendência, a realmente agarrar a esse sentimento, né, de ressentimento, a esse sentimento ruim. Mas a gente pode abrir mão, e é um direito que eu tenho também, abrir mão disso. E o quarto ponto, né, o perdão é uma questão de postura. Postura, que tipo de postura? Postura afetiva, postura cognitiva, pensamento, e postura comportamental. Vou falar cada um delas aqui, cada um desses pontos um pouquinho. Vamos só fazer o resumo dos 4 pontos. Primeiro, perdão pressupõe que a ofensa é injusta. Perdão é uma escolha, uma disposição que é interna. Perdão não é uma obrigação, é um direito que eu tenho. E o perdão é uma questão de postura. Aí a primeira postura, afetiva. Eu escolho trocar o ressentimento pela compaixão. Paulatinamente, porque é um processo. O trabalho dia a dia de investimento emocional. Então, a minha postura afetiva significa dizer que eu vou trocar esse meu ressentimento, esse meu desejo de vingança, algumas vezes, pelo outro lado da compaixão, ou seja, entender que o outro é ser humano. A minha postura, segundo pontinho, postura cognitiva, ou seja, o que tem a ver com os meus pensamentos, né? É eu trocar os meus pensamentos de condenação, de querer me vingar, de querer, né, que aquilo aconteça também com o outro, por respeito. Aqui a gente não nega o fato de que o outro me ofendeu, de que o outro fez algo que eu não merecia. Mas mesmo sabendo que ele errou, eu escolho reavaliar essa situação, compreender a situação e trocar a condenação pelo respeito. E mais uma vez a gente volta à condição de ser humano errante, né? Então, a postura cognitiva tem a ver com esses pensamentos. E a terceira postura, que é a comportamental, até porque todos nós somos feitos de pensamentos, emoções e comportamentos, né? E a nossa postura comportamental, então, é a gente escolher trocar a indiferença pela boa vontade. E aqui, essa postura comportamental tem a ver exatamente com o segundo
passo lá, a segunda parte do nosso conceito, né? É a gente trocar aquele ressentimento, aquela indiferença, exatamente pela boa vontade, por
essa nuvem sumiu. E essa nuvem negra não faz mal ao outro, faz mal a nós mesmos. Essa nuvem negra estava dentro dela, esse sentimento ruim estava dentro dela. Então, isso não faz bem, nem a quem sente, nem ao outro, que muitas vezes a pessoa que sente vai querer vingar, né? Então, esse primeiro ponto é realmente essa necessidade do autoconhecimento, né? Dessa maturidade emocional, para que a gente possa deixar esse sentimento ruim de lado. Aí o segundo ponto, né? O segundo benefício é esse equilíbrio do desgaste emocional. A partir do perdão, a gente consegue reequilibrar emocionalmente o desgaste que aconteceu ao longo desse período. Perdoar é libertador. Quando a gente perdoa, a gente se livra dos sentimentos desagradáveis. É aquela manchinha preta que foi indo embora e voou de vez, né? A gente se livra disso, se livra dos sentimentos desagradáveis, porque eles podem adoecer o nosso organismo, né? Se a gente vai nutrindo rancor, se a gente vai nutrindo sentimentos ruins, isso faz com que a gente adoeça. Então, quando a gente fala que o perdão é libertador, ele liberta de quê? Está me libertando de quê? Ele liberta desse poder contínuo que o mal pode fazer a você. Ou seja, se eu não perdoo alguma atitude que alguém fez em relação a mim, isso fica em mim, esse rancor fica em mim, o ressentimento fica em mim. E a partir do momento que eu lembro uma vez e que eu lembro outra vez, isso vai me machucando continuamente. Então, se a gente perdoa, a gente se livra disso, a gente se torna liberto desses sentimentos ruins. E aí o sofrimento vai embora e a nuvenzinha negra vai embora também. Então, quando eu perdoo, eu me livro do peso desse mal, me livro do sentimento ruim. Ainda tem microfone aberto. Talvez esse seja o maior argumento para a gente perdoar. Não é perdoar pelo outro, mas é perdoar por mim. Perdoar para eu não adoecer, perdoar para eu não me machucar a minha vida daqui para frente, mais do que eu já fui machucada quando eu sofri a ofensa ou quando eu fui injustamente, enfim, a partir de alguma atitude ou comportamento, né, ou até verbalmente mesmo algumas palavras. Então, a prática do perdão tem a ver com essa questão dessa minha paz interior, né, de eu me livrar desse peso dos maus sentimentos. Então, imagina o desgaste emocional que não é você ficar nutrindo esses sentimentos. Ele vai pagar pelo que fez. Ele não deveria ter feito isso, né? Eu não deveria ter feito aquilo. Isso é machucar a ferida todos os dias e todas as vezes que eu lembro da situação, né? E esse machucado vai adoecendo aos pouquinhos, tanto o nosso corpo como nossa mente. Essa mobilização de sentimentos negativos não faz bem a ninguém, né? Porque continua machucando e machucando. Quando a gente entra com o perdão quebra esse ciclo de sentimentos ruins, né? Esse circuito do sofrimento. A gente deixa aí o sofrimento embora, a gente deixa o ressentimento ir embora, a gente deixa a dor ir embora e a gente deixa a mágoa ir embora. Né? Então, a gente se livra desse peso. O terceiro ponto, então, são os ganhos gerais, em termos de outros pontos que trazem esse ganho. Primeiro, melhora a saúde, porque aí se a gente se livra do peso, a gente não adoece com tanta frequência. Melhora o bem-estar, dá liberdade psicológica. Como assim? Se eu estou investindo em me preparar para me vingar, ou o que aquela pessoa
o que eu posso fazer contra aquela pessoa, ou que atitudes eu posso tomar para aquela pessoa me pagar. Imagina ficar preso o tempo todo a isso. Né? Então, quando a gente perdoa, existe uma liberdade psicológica em relação a isso. Propicia também o desenvolvimento de novas habilidades, né? Então, a gente começa a desenvolver novas habilidades, inclusive de relações interpessoais, né, e de identificar alguns comportamentos. E também propicia as habilidades de resolução de problemas. Né? De que maneira eu posso resolver mais assertivamente esse problema? De que forma eu posso resolver de forma mais correta, vamos dizer assim. Né? Então, a gente ganha todos esses pontos quando a gente perdoa. Quando eu ofereço perdão, e eu acho essa frase assim super interessante, quando eu ofereço o perdão, a ferida cicatriza, né? A ferida é curada. Aquele pontinho que eu estava lá machucando todos os dias, se fecha, se cura. Então, eu acho que essa frase, ela resume muito bem o perdão. A minha cicatriz, ela é curada. E aí, eu trago fases desse processo de perdão. A gente viu que é um conceito complexo, a gente viu que não é tão simples perdoar, a gente viu que é verdadeiramente um processo. E como todo processo, ele possui fases. Que fases são essas, né? Primeiro, a fase da descoberta. Primeiro, a gente descobre a injustiça. A gente descobre o que aconteceu, fizeram com a gente, né? E nessa fase, eu me autorizo a ficar com raiva, eu me autorizo a gritar, eu me autorizo a demonstrar, né, essa não aceitação do fato, ou seja, isso não foi justo, isso não está certo, você não deveria ter feito isso. Aqui é permitido você expressar não gostei disso, expressar o quanto você está entendendo que foi injustiçado. Né? Lembre-se que a expressão da raiva, ela precisa ser demonstrada de forma assertiva. Né? A gente não pode sair aí batendo no povo, matando o povo, né? Enfim, destruindo, sei lá, lojas, enfim. A raiva, ela precisa ser, inclusive, expressa da melhor maneira possível. Mas essa fase da descoberta, a primeira fase, é possível que isso aconteça. Né? É justo que você se sinta dessa forma, e é justo que momentos de raiva, enfim, de expressa, assim, é possível que essa expressão da raiva, ela aconteça nesse momento. E aí vamos para a segunda fase, que é a fase, então, da decisão. A gente viu lá atrás que o perdão é uma escolha, o perdão é um direito. Então, essa segunda fase, ela tem a ver exatamente com essa percepção que o perdão é uma escolha, que eu posso fazer, que é um direito, que não é uma obrigação e não é um dever. Né? Nessa fase, é preciso pensar sobre o que aconteceu, pensar sobre avaliar, né, o que foi que aconteceu, quem estava envolvido, o que foi que levou, né, a outra pessoa a fazer isso. Então, aqui a gente vai fazer as nossas avaliações e as nossas interpretações, né, sobre o que aconteceu. E aí, depois que a gente descobre, né, e depois que a gente decide perdoar, a gente vai para a terceira fase. Talvez seja a fase mais difícil, né? É a fase do trabalho. Como assim? É a fase do reenquadramento, a fase da tentativa de reorganizar as coisas, é a fase de você reinterpretar as coisas, né? É nessa fase aqui
que você vai começando a aceitar que isso aconteceu com você, já não mais com aquele sentimento de raiva, já não mais com aquela expressão da raiva, porque aí eu já decidi perdoar. E aqui eu vou percebendo, então, que o ofensor, que a pessoa que fez aquilo comigo, é um ser humano, é passível de erros, né? Que eu também poderia, por eventualidade, cometer esse erro também, né? Então, essa fase do trabalho é exatamente essa reavaliação onde a parte da razão fala mais alto. Quando a gente está lá na nossa fase da descoberta, em que essa raiva, né, ela está mais exacerbada, a gente entende que essa expressão da raiva, ela é mais emocional, né? Então, se a gente lá passou pela primeira fase, passou pela a fase da descoberta, decidiu perdoar, aqui a fase do trabalho vai fazer exatamente a reinterpretação de tudo que aconteceu, né? E aí a gente entende que o outro é ser humano também, e essa é a parte que talvez dê mais trabalho, né? E por último, a quarta fase é a fase do resultado. Depois que a gente descobriu, que a gente decidiu perdoar e que a gente trabalhou em prol do perdão, a gente vai colher os resultados, a gente vai colher os ganhos, colher os benefícios e se aprofundar mais ainda nesse autoconhecimento. É a fase em que a gente realmente encontra o sentido em oferecer os sentimentos agradáveis de volta àquela pessoa, né? Naquela última parte que diz nutrir bons sentimentos, né, em relação ao outro, se encaixa aqui. Quando a gente traz os benefícios, né, quando a gente enxerga esses benefícios, é que a gente vai conseguindo entender que pode sim ter alguns sentimentos, né, de sentimentos positivos e sentimentos de boa vontade em relação àquele opressor, ofensor, quase que não sai. E por último, né, se possível, uma reaproximação. Tem alguns casos que a gente consegue reaproximação, né? Como eu falei anteriormente, dependendo do nível, dependendo do tipo, né, de ofensa que foi feita, qual foi o ato que fizeram contra mim, a gente ainda consegue, ok, vou conviver com a pessoa e daqui a pouco estou me dando bem, né? Mas tem outros que não. E aí a gente cai naquele ponto de que a indiferença já é, né, o ponto de máximo, né, que a gente pode fazer. Não precisa essa reaproximação, né, que aí seria para pontos talvez um pouco mais leves. Então, para que a gente possa realmente perdoar de verdade, perdoar genuinamente, perdoar usando os 2 passos do conceito, é preciso muita avaliação, é preciso muita flexibilidade de pensamento, ou seja, a princípio a gente está magoada, a princípio a gente está chateado, a princípio a gente quer que talvez o outro, né, pague na mesma moeda, e aí a gente reavalia, vamos entender que também é um ser humano, vamos entender que é passível de erro, então a gente precisa realmente dessa flexibilidade de pensamento. Um terceiro ponto é que a gente percebe que o ser humano é feito de escolhas, né, que eu posso sim escolher perdoar. E se por acaso eu escolher não perdoar, a consequência chega, mais cedo ou mais tarde. Nem que seja o meu próprio adoecimento, né? Talvez o outro nem esteja lá sofrendo nenhuma retaliação, mas eu acabo adoecendo por nutrir esse sentimento ruim. Perceber que o outro é passível de erro, que o outro é ser humano, né? Perceber que para eu perdoar de verdade, não é preciso maquiar o que aconteceu. Não, não foi bem assim. Não, é porque ele não queria. Não é isso. Eu não posso maquiar, eu não posso tentar botar panos mornos, né, em cima daquilo que aconteceu. Mas aqui ele fala que mesmo sabendo do erro, eu escolhi perdoar, né? Eu escolhi
deixar isso para lá. Então, é interessante aqui a gente lembrar que a gente não deve maquiar, que a gente não deve simplesmente passar uma borracha pelo que aconteceu. Até porque o primeiro pressuposto lá atrás é que o perdão, o primeiro pressuposto do perdão é que a ofensa é injusta. Então, a gente precisa lembrar que o que fizeram com a gente foi injusto, para que a gente possa perdoar. Então, a gente nem deve maquiar, a gente nem deve passar uma borracha por cima, né? Então, não é tão fácil. E aí eu trago algumas frases que eu acho que fecha muito bem, né, tudo isso que eu venho falando aqui sobre o perdão, que primeiro perguntaram ao sábio, né, o que é o perdão? E veja o que ele respondeu. É a fragrância que sai das flores quando são esmagadas. Veja mesmo, a flor é esmagada e o perdão é exatamente esse cheirinho agradável que sai das flores. Ou seja, eu perdoo quando, de certa forma, meu coração foi esmagado por alguma injustiça, por algum imerecimento, por alguma coisa que verdadeiramente eu não precisava daquilo. Né? Essa é uma frase que eu acho que é bem significativa. Né? Ao esmagar a flor, o perdão é essa fragrância que sai. A gente precisa se reorganizar dentro da injustiça para que a gente possa verdadeiramente perdoar, né? Às vezes, só o tempo perdoa atitudes e reconcilia pessoas e reacende afetos antigos. Ou seja, mostra muito bem o processo que é o perdão. Precisa de tempo para a gente descobrir, para a gente decidir, para a gente trabalhar, né, para a gente poder realmente colher os benefícios. Precisa desse tempo para a gente reorganizar os nossos pensamentos e reinterpretar as situações. Né? E aí, quando a gente consegue chegar na última fase, no segundo, né, no segundo parte do conceito que Enright traz sobre nutrir, né, esses bons sentimentos em relação à pessoa que nos ofendeu, faz com que a gente, às vezes, se reconcilie com pessoas, né? Faz com que a gente reacenda os afetos antigos. Né? Quem não conhece uma pessoa que muitas vezes passou anos e anos brigado, sem falar, e aí, uma hora para outra, aparece lá e vão se reaproximando, e daqui a pouco você olha e diz assim, oxe, isso são melhores amigos de novo, né? Isso é o perdão, é a última fase, né? É essa reaproximação que em alguns casos acontece. Perdoar é um ato de amor. Quem perdoa, cresce. Quem recebe o perdão, renova-se. Ou seja, por que quem perdoa cresce? Porque se eu, a partir do momento que eu me livro do sentimento ruim, né, abdico do ressentimento, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo emocionalmente, eu estou optando, escolhendo a minha paz interior. E isso tem a ver com desenvolvimento pessoal, tem a ver com crescimento, com maturidade, com autoconhecimento. Né? E quem recebe o perdão renova-se. Né? Quem fez o ato e recebe esse perdão, acende ali uma faíscazinha de, poxa vida, por que eu não posso melhorar? Né? Eu realmente posso melhorar, eu posso não fazer mais isso. Ou seja, ela se renova, ela se reavalia também. Então, só o amor faz isso, né? Faz a gente crescer, faz a gente reavaliar, e essa atitude de perdão é uma atitude de amor, não só em relação ao outro, mas também muito mais em relação a nós mesmos. Porque quando a gente tem o autocuidado, né, em relação a esse meu bem-estar, a gente quer paz interior. Né? Então, a gente busca se perdoar para se livrar do peso dos sentimentos ruins. E aí, para fechar, o perdão não faz o outro
ser certo, não faz o outro ser melhor. O perdão te faz livre. Ou seja, o perdão tem a ver comigo, não só com o outro. Né? Eu acho que para perdoar é um ato de amor consigo mesmo. Né? É você olhar para você e dizer, eu quero me livrar desse sentimento ruim. Eu quero buscar, né, essa minha paz interior. E aí eu faço isso, eu perdoo o outro, eu dou essa oportunidade do perdão ao outro, mas isso me faz livre. Né? Então, esse é o nosso tema do perdão. Né? Mais uma vez, lembrando que daqui a pouco sai a cartilha, né? Tanto nos grupos da GRE como no Facebook da GRE Mata Sul. E, como sempre, estou aberta a perguntas, a dúvidas, né? A comentários. Vocês têm aí praticado o perdão? Conseguem identificar alguma situação que conseguiu realmente ter um perdão, oferecer esse perdão genuíno, esse perdão verdadeiro mesmo, de tanto abdicar dos sentimentos ruins, como de nutrir bons sentimentos em relação à pessoa, enfim. Sou toda de vocês agora. Boa tarde. Oi. Não, fica à vontade, fale. Boa tarde, Michele. Boa tarde. Olha, eu sou uma fã sua, viu? A primeira vez que eu ouvi sua palestra foi lá no webinário. Você falou da autorresponsabilidade. Eu sou professora da Escola Mestre Jesus aqui em São José da Coroa Grande. E, assim, me apaixonei pelo tema, tanto o conteúdo. Assisti semana passada com paixão e hoje eu estou participando da live. Eu estava assistindo pelo YouTube, mas hoje eu fiz questão de participar aqui pela live para falar, né? Como você falou aí, o perdão, ele, na verdade, não é uma coisa fácil, porque vai depender da ofensa e de como a pessoa foi machucada. Porque dependendo de como foi machucada, vai depender também como será essa restauração. Porque, como é um assunto complexo, requer da pessoa, mas, na verdade, o ser humano, ele tem que querer perdoar, ele tem que, na verdade, porque algumas pessoas falam, perdoar não é esquecer. Na verdade, você, quando perdoa, você chega até a esquecer, porque você não vai ter mais aquelas lembranças ruins, né? Mas o perdão, ele é essencial, porque a pessoa vai estar se livrando realmente de um peso, de um fardo, de uma coisa que está realmente atrapalhando o crescimento da pessoa, tanto espiritual como físico. Mas eu quero aproveitar para dizer para você que as suas palestras são excepcionais, são maravilhosas, e a partir, né, do webinário que eu escolhi lá, o Autorresponsabilidade, eu estou assistindo todas as quartas-feiras, participando do chá, e crescendo, né, vamos dizer assim, psicologicamente, e amadurecendo com o assunto, né, em pauta, porque todas as vezes que se participa de uma palestra, todas as vezes que a pessoa está ali querendo aprender, ou crescer, ou melhorar, nós estamos em busca de algo melhor para cada um de nós. Então, assim, é importante, e parabéns pela iniciativa e parabéns pelo projeto, e é isso. Obrigada, professora. Com certeza a equipe do NAIS inteira agradece as suas palavras, né? Eu acho que esse projeto é um projeto da equipe e a equipe pensa, né, exatamente sobre isso, sobre fazer, né, esse resgate emocional, esse resgate do crescimento pessoal, do autoconhecimento, porque verdadeiramente a gente vive numa loucura do dia a dia que muitas vezes a gente não tem esse olhar para a gente. Né, e eu acho que a pandemia trouxe isso, né, essa oportunidade da gente estar olhando para si, olhando para cada um, olhando para esses sentimentos que muitas vezes passam despercebidos, né, e não é fácil perdoar, de forma nenhuma, né, quando você fala aí, né, a ofensa, ela é injusta, é quando a gente é ofendido por alguém que a gente diz assim, poxa, como é que fulano teve coragem de fazer isso comigo, né? Geralmente nós dizemos isso e aquilo machuca, magoa, e nós nos sentimos muitas vezes vulneráveis de acordo com a situação que a pessoa está passando. E não aceitar aquilo, porque você jamais esperaria isso de uma pessoa que tão próxima de você, e você tentar perdoar.
E por isso que as pessoas mais próximas são as que mais machucam, porque são aquelas que a gente nunca esperava que fizesse, né, alguma coisa. E o conceito que Enright traz de você nutrir esses sentimentos bons, e aí, possivelmente, ou até chegar à reaproximação, é porque ele entende que, em alguns casos, a reaproximação não é possível, né? Então, basta a indiferença já, ou seja, aquilo não me faz mais tanto mal como antes, isso não faz mais mal a mim, é totalmente indiferente a mim, isso já é saudável o suficiente, porque realmente, em alguns casos, a gente não consegue se reaproximar dessa pessoa, porque aí foi demais, né? Mas o conceito, ele parte exatamente desse princípio mesmo, da gente buscar a nossa paz interior. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Que muitas vezes eu acho que o senso comum tem muito mais essa ideia de que o perdão tem a ver com perdoar o outro, mas o perdão genuinamente tem muito mais a ver comigo, com a minha paz interior, com eu estar buscando essa minha tranquilidade emocional mesmo, né? E aí de rebarba tem o outro. Acho que a chave da questão é essa nossa paz interior. Obrigada, professora, pelas palavras também. Por nada, Michele. Toda quarta-feira estamos por aqui. E a semana que vem... Vou participar de todas. Obrigada, professora. E a semana que vem, admiração. Mais alguém? Ô, Michele, como sempre, eu não aguento ficar calada, né? Tu sabe que eu sou tua fã de carteirinha. Ô, Lhuba. Esse tema realmente é um tema muito polêmico, mas eu já vivi, até eu postei aí, sabe? Eu já vivi umas situações assim que, feito você disse, as pessoas mais próximas da gente, né? É que realmente fazem alguma coisa assim que você acha que é difícil acontecer, aí a decepção é muito grande. Mas, graças a Deus, hoje eu digo a você, eu consegui superar, sabe? A gente perdoa, mas a gente não esquece. Mas aquela mágoa, aquelas coisas, a gente não tem mais. Graças a Deus. Agora, isso é pela misericórdia de Deus, viu? Porque se for pelo humano mesmo, para perdoar, miséria. É mais difícil, né? Tem quando frente mesmo. E hoje eu convivo, assim, falo tudinho, só o essencial. Agora, não aquela... A gente não consegue ter mais aquela proximidade, feito você acabou de dizer. Mas, graças a Deus... Se quebra, né? Alguma coisa se quebra, né? O camarada a gente tem uma história que diz assim, tal quebrado não cola jamais. Eu acho que isso é a coisa mais certa do mundo. Porque você, é verdade. Você convive, tudinho, você não tem mais aquela segurança, aquela confiança. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado no conviver, sabe? No falar. Feito você disse, as palavras, às vezes a gente brinca, mas não sabe como é que o outro vai sentir aquela brincadeira, né? Eu gosto muito de brincar, você sabe disso. Mas a gente... E tem hora que a gente também não tá para aquela brincadeira e então alguma coisa que termina machucando, e isso aí a gente tem que ter muito cuidado para não quebrar a amizade, né? E às vezes por uma palavrinha o camarada se perde. Mas é verdade. Muito bom mesmo. Foi muito bom compartilhar tudo isso com vocês. Um abraço aí a todos. Mais uma vez, estamos juntos. Joia. Meu Deus, minha cara, tá horrível. Maci, Forgada, prepara as canequinhas, viu? Oi, Lhuba. Prepara o resto das canecas, viu? Tá certo. Eu acho que Márcia estava falando, não foi, Márcia? Deixa eu escuto. Diga aí. Ligar o som. Mais uma vez, é enriquecedor, né? A gente trocar experiência, a gente aprender, né? Coisas tão difíceis, né? Que ser magoado, eu às vezes pensava assim, né? Não, ainda lembra, porque não perdoou. Aí eu fico até para você, assim,
né? Quando você quer o outro, foi magoado, você não quer o mal do outro. Pode ser. O que significa barra se É verdade. Tinha uns microfones abertos, deu uma certa interferência quando estava falando, mas realmente não é fácil. Né? O perdão é algo que é um processo, que é uma construção, né? A gente vai paulatinamente, realmente, se reorganizando internamente, mentalmente, né? Quando a gente fala de postura, né, afetiva, cognitiva e comportamental, é um desenvolvimento realmente, né? Não é de um dia para o outro que a gente, ok, não vou tirar o ressentimento, vou colocar compaixão, né? Vou tirar isso. Não é. Realmente é um processo e tem aquelas fases, né? E é importante que a gente viva cada fase daquela de descoberta, de decisão, do trabalho, para que a gente chegue no benefício realmente. Então, tudo é um processo. Como tudo na vida é um processo, né? O perdão não podia ser diferente, mas não é fácil realmente. Precisa um autocuidado mesmo, né? Um autoconhecimento, uma maturidade emocional que nem todo mundo consegue. E aí eu acho que carimba a frase de Mahatma Gandhi, né? O perdão é para os fortes, o fraco não perdoa, não. É verdade. Ô, Michele, mas assim, a pergunta que eu tinha feito também, não sei se deu para ouvir, para entender. Mesmo você não querendo o mal, né? Não querendo vivenciar aquilo mais, tudo mais, não querendo que o outro se dê bem, não desejando mal nenhum. Perdendo essa daí. Aí tu esquecido de novo. Não sei. Essa começa de 4. Que hora é? 4 horas, 5 horas. Mas Só os microfones. Essa tem toda quarta e toda sexta. Eu nunca lembro. Sim, aí quando você Vai lembra lá, da ofensa, se você ainda se entristece, se você ainda fica, mesmo sem querer o mal, mas se você ainda lembra e mexe muito, isso significa ainda que não perdoou? É isso ou não? Veja, daqui a pouco ela volta. Ô, Michele. Michele? Aí eu vou Oi, voltou. Deixa eu só concluir que Márcia voltou. Quando a gente fala que a cicatriz foi curada, né? Ou seja, a marca fica, a lembrança fica, a gente não esquece do acontecido, né? Mas Parabéns, o sofrimento que era gerado, né, junto com a lembrança se foi, né? Então, quando a gente pensa em perdão ou não é perdão, a gente tem que pensar muito em relação ao sentimento. Se a gente não tem sentimento negativo em relação ao outro, se a gente não deseja mal ao outro, se a gente não tem essa carga que nos faz mal, é um perdão. Mesmo a gente não querendo reaproximação. Mas aquela pessoa, ela precisa, no mínimo, ser indiferente. Quer dizer, eu ser indiferente àquela pessoa. Né? Ela não mais faz mal a mim. Ela não mais faz eu me sentir triste, ou eu não tenho mais aquele peso, eu não sofro mais, eu não choro mais com as lembranças. Ou seja, a cicatriz vai ficar. A lembrança está ali, mas a gente não sofre mais. É como uma perda do ente querido, né? Muitas vezes pai, mãe, ou tio, um avô, uma avó, alguém que é muito próximo,
nos primeiros anos, a gente lembra com tristeza, com choro, né? Com aquele sentimento, poxa vida, de perda mesmo. Com o passar dos anos, a gente vai lembrar, mas não cai mais naquele sofrimento e naquela tristeza, vamos dizer assim. Então, o perdão tem a ver com isso. Mesmo que você não se reaproxime, o outro, já existindo uma certa indiferença, já é um perdão, né? Porque provavelmente o grau, o nível da injustiça feita não permitiu a reaproximação. Verdade. Respondi. Diga lá, Maci. Com certeza. Vê, Michele, só para fortalecer, né, o que vocês já disseram, né? Fortalecer não, contribuir, não é? Eu vejo assim que o perdão, ele é um antídoto, né? Contra, vou colocar assim, contra aquele mal, aquela mágoa, né, que o outro lhe causou. E a partir do momento que você ingere, o que você toma aquele antídoto, aquilo já não mais faz mal a você, né? Pode vir a acontecer ou não, mas aquilo não faz mais mal a você. Você tomou o antídoto, você está curado daquilo, né? Como você disse, a marca está lá, mas você já não tem mais aquele sentimento. Aquilo não toca a tua pele, não toca a tua pele e não entra em você, não toca o teu espírito, né? Não causa mais nenhum tipo de sentimento. Sim. Então, acho que o perdão, ele é um tipo de antídoto, certo? Uhum. Quando a gente nutre o sentimento ruim, né, de vou fazer mal, ele vai pagar na mesma moeda, enfim, isso faz mal a mim. E aí, quando a gente decide, então, perdoar, quebra, né, todo esse ciclo negativo. E aí você toma um antídoto, né? Ou seja, eu quebrei esse ciclo de sentimentos ruins, esse ciclo de coisas que me faziam mal, né? E aí eu busco a minha paz interior. Realmente é um antídoto. Boa comparação. Vou colocar até essa aqui nas minhas anotações. Obrigada, Marci, como sempre, participando também. As fãs de carteirinha, né? Márcia, Marci. Tudo com M, Márcia, Marci. Muito bom. Lhuva, tem gosto outros demais. também. Uhum. E chegando mais gente, Graças a que Deus. bom. Mais alguém? Michele, Oi, Ana. Ana Solange. oi, minha querida. Eu já escutei também alguém dizer assim, né? Perdoar é retirar o lixo que o outro deixou em você, né? Quando a pessoa está com o Perfeito. pensamento, o coração, que ele não está em harmonia, ele, né, a gente diz que o coração, a boca fala do que o coração está cheio, não é isso? Aí, quando você transborda o que você não está bem dentro de si, aquilo ali, ele vai, de certa forma, né, tá lhe prejudicando e vai tentar prejudicar o outro. E na hora, assim, que acontece algum desentendimento, revidar, né? A gente nem toda hora está preparado, né, essa maturidade de não reagir, de não revidar. Então, o primeiro passo é sempre esse, é você ter essa reação, é muito natural. Mas com o passar do tempo, é por isso que é sempre bom, né? Não agir de cabeça quente. É deixar a coisa esfriar para depois resolver. Porque quando já está um de cabeça quente e chega o outro, a situação pega fogo, né? Realmente o clima fica quente e a situação fica mais complicada ainda. Mais complicada. Aí sempre agir como dizer, só de cabeça fria, né? Deixar a situação se acalmar para poder ver o que é que a gente pode resolver. E essa questão realmente de perdoar é difícil. Né? É muito difícil você, principalmente quando é uma pessoa que você é mais próximo, que você tem mais confiança, né? Você passar por aquele problema para você superar. E só realmente é Deus mesmo quem vai conduzir realmente a fé, né, que a gente tem, cada um tem a sua fé, a sua crença, e buscar realmente o superior, porque a gente sozinho não consegue, não, é difícil.
É verdade. E a Você primeira realmente fase... esquecer, né? Como Cristo fez, né? Oferecer a outra face, né? Quando, difícil. quando a gente fala na fase da descoberta que é possível, sim, ali ter a expressão da raiva, a expressão da não concordo com isso, ou não deveria isso ter feito, mesmo sendo permitido essa expressão da raiva, ela precisa ser feita de forma assertiva, né? Como eu disse, a gente não vai sair batendo nas pessoas, destruindo as coisas, enfim. E a gente só consegue assertivamente lidar com a raiva quando a gente tem essa maturidade emocional, quando a gente tem uma regulação emocional, que a gente entende que a primeira coisa, que quando a gente está com raiva, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ou a melhor coisa para se fazer na hora é o afastamento. Eu sair de perto do fogo, né? Eu sair de perto da labareda que está ali, né? Eu não posso ser o arzinho que vai inflamar mais aquilo. Então, eu preciso sair de perto. E esse sair de perto tem a ver com parar, respirar, se acalmar, né? Voltar, né? Para seu equilíbrio novamente e a clareza de recobrar a razão, né? E realmente entender o que pode ser feito daqui para frente e o que é preciso ser feito daqui para frente e o que é melhor a ser feito daqui para frente. Eu acho que quando você diz assim que às vezes é difícil porque você acaba na hora respondendo, né? Só a gente realmente entendendo essa questão da regulação emocional e dessa nossa maturidade emocional é que a gente entende que essa resposta ela precisa ser dada da melhor maneira possível. Né? Não pode ser, como você disse também, no calor do momento você revidar. Né? Tem até uma figurinha assim, daquelas no WhatsApp que tem respira, inspira, não pira. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem que parar, se acalmar e ver o que racionalmente é o melhor a ser feito. Isso. Com certeza, de cabeça fria, né? A gente consegue até encontrar as soluções, entender até o lado do outro. É interessante, eu não sei de qual é o autor, mas se colocar no Google... É muito... Márcia, eu não sei se só sou eu, mas eu não entendi, assim, quase nada, porque está cortando muito. Não sei se é só para mim ou se é para todo mundo. Acabei de vir, não, acabei de botar. Eu acho que é a internet dela. Eu acho que sim, travou mesmo aqui, eu estou vendo ela parada. Hoje a internet não está deixando a gente se comunicar direito. Temos alguns microfones abertos que estão também interferindo muito no som. É verdade. Interferência no som, Michele. Tem microfone Pode ser aberto, também. que está dando muito ruído. Microfone barulho. aberto. Muito microfone aberto e próximo tem barulho. Veja se agora está ouvindo. Está ouvindo agora? Agora sim. Eu acho que é o microfone de alguém por aí, porque eu estou ouvindo perfeitamente, viu? Mas tem uns barulhos mesmo de microfone. Eu estava dizendo assim, que eu já li um texto que é muito interessante, né? E se buscar no Google, acho que vocês acham, Deixe a Raiva Secar. Ele é muito interessante. Eu não lembro o autor, mas é bem interessante também. Só a dica. Deu para ouvir? Deu. Minha filha, é muito difícil deixar a raiva secar, viu? Depende da emoção, depende do momento. O negócio é fazer o ali respirar fundo, contar até 3, mas tem hora que não dá, não. E na lata assim, pei, bufo, agora que depois você volta e diga, desculpa aí e tal, entendeu? Mas é difícil, mas não é impossível, não. Não, Marcinho? Às vezes a gente às vezes tem que respirar, ou tem que contar até 100, viu? 1, 2, 3 só não funciona, não. Mas é preciso, é necessário, né? Acho que
sempre buscar reagir da melhor maneira possível, com certeza é o mais assertivo. É verdade. Na semana passada, quinta e sexta da semana passada, eu estava fazendo um curso exatamente sobre raiva, anatomia da raiva. E o professor Renato Caminha, ele é psicólogo e assim, escreve muito sobre a questão de regulação emocional, tanto na criança como no adulto. Ele falava exatamente isso, assim, a raiva é a única emoção que se diferencia em termos de tempo. As outras emoções, elas são mais curtas. A raiva, ela dura por mais tempo, principalmente porque a gente alimenta a raiva, a gente nutre a raiva, né? Assim como é como se o antídoto que Marci falou não tivesse funcionando, porque eu não estou tomando o antídoto, eu estou nutrindo a minha raiva. E quando a gente escolhe não perdoar, a gente vai nutrir essa raiva, a gente vai nutrir os sentimentos ruins, a gente vai nutrir o ressentimento, né? E isso vai fazendo com que a gente vá adoecendo mais cedo ou mais tarde. Então, quando diz deixa a raiva secar, é exatamente isso. A gente vai sentir essa raiva no primeiro momento, na fase da descoberta, mas a gente vai ter que decidir perdoar. A gente vai tomar o antídoto, a gente vai quebrar o ciclo negativo. E aí a gente vai deixando aos poucos essa raiva secar, porque a gente vai deixando para trás, abdicando do direito ao ressentimento, abdicando do direito dos sentimentos ruins. E a raiva é um deles, o rancor é outro, né? A vingança, o desejo de vingança, né? Então, eu acho que tem mais ou menos a ver com isso. Deixar a raiva secar é isso, né? Deixar para trás mesmo esse sentimento. É verdade. Mais alguém? Ou a gente pode ir se despedindo, lembrando que, enquanto ninguém se pronuncia, lembrando que sexta-feira, às 10 da manhã, Grecultura e Arte, outro projeto da equipe do NAS, estaremos eu, Filó, Esté, todos aqui. Vamos ter 2 escolas brilhando no nosso Grecultura e Arte, estão todos convidados desde agora. Sejam muito bem-vindos, né? Na sexta, Obrigada. na próxima quarta, e quarta-feira que vem estamos juntos com admiração. Depois que a gente perdoa, vamos admirar. Que bom, legal. Certo? Tá bom. Mais alguém? Michele, Oi. só para agradecer, né, pelo momento especial, né, rico, né, que esses momentos ele enriquece 3 pontos muito importantes para mim, não é? Como pessoa. Ele enriquece o psicológico, ele enriquece o físico, né? E também ele enriquece o pessoal, o profissional. Com esses momentos do NAS, eu passei a me compreender melhor e compreender o próximo, a não ser tão explosiva, a ser menos incompreensiva, a ser menos intolerante, a me conhecer um pouco mais, procurar buscar autoconhecimento, né? E procurar ser um ser humano melhor para mim mesma e para o próximo, porque quando eu melhoro como pessoa, a primeira beneficiada sou eu mesma, e logo em seguida, aquele meu próximo, né, que é o meu pai, minha mãe, meus irmãos, que convivem comigo diariamente. Então, eu só tenho a agradecer. E a palavra de hoje é gratidão a você e a sua equipe por esses momentos maravilhosos. Deus te abençoe. Ô, Marci, obrigada, né? E que bom escutar esse retorno e saber que o NAS está podendo fazer isso, né? Está atingindo esses objetivos. Eu acho que é uma sementinha, né? Que a gente vai plantando vamos colher lá na frente, né? E quem vão colher, com certeza, é cada um de vocês, né? Nesse autoconhecimento e nessa maturidade emocional que a gente vem buscando a cada semana. Uma palavra que você falou está na minha lista de chás, tolerância. Vamos falar também deles, mais para frente. Ok, ótimo. Valeu. Então, em nome do professor Danilo, né, gerente da Gremata Sul,
de Gabriela Matias, que é nossa coordenadora da CEGAF, que o NAS faz parte, a coordenação da qual o NAS faz parte, de toda a equipe do NAS. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Gratidão pela presença de cada um. A gente se encontra sexta-feira no Greco Turiarte e na próxima quarta. Admiração. Eu fiquei com a tolerância na cabeça, mas é admiração. Tá bom. Admiro você. Bom restinho de semana a todos. Para vocês também. Até Tchau, sexta, se Deus gente. quiser. Tchau. Beijo a todas. Tchau. Beijo. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Olha, Filó.